Bom, mesmo ainda não tendo tido o novo sorteio, já que foi cancelado o outro, vamos dar continuidade aos estudos e procurar gravar os vídeos dos outros temas também, antes da próxima semana, que a gente vai saber, para ir se preparando mais. Então, eu vou falar agora como se fosse o tema que tivesse sido sorteado, a importância da inter, certo? E transdisciplinaridade na relação, melhor, na educação e pesquisas jurídicas. Esse tema, ele é um tema bastante atual. É um tema assim que ele se torna bem do dia a dia, né, para quem está fazendo graduação em Direito ou pós-graduação em Direitos Humanos, porque ele faz muito parte assim, do que a gente está vivendo ultimamente. A gente consegue perceber que os professores em geral eles tocam muito nessa temática da interdisciplinaridade e transdisciplinariedade e a importância de trazer isso para dentro dos cursos, né, do direito. Mas antes disso, o mais importante é a gente falar da ementa, certo? O plano de aula, no caso aqui que a gente está seguindo, como ementa, ele se refere a inserir um estudo, certo? Um estudo sobre essa temática da inter e da transdisciplinariedade. Até que ponto ela pode contribuir para um curso de direito, certo? Para o aluno, qual a contribuição que traz em termos de enriquecimento do curso de direito, da graduação, tanto da graduação como na pós-graduação, certo? Então, é mais ou menos a ementa é bem isso que a gente está trazendo, certo? E também a gente busca ver os efeitos positivos que ela tem tido, certo? Dentro das faculdades e das instituições públicas e privadas de direito. Fundamentar os aspectos conceituais e filosóficos. Então, o primeiro objetivo vai ser conceituar o que é a interdisciplinariedade, o que é a transdisciplinariedade, tanto os aspectos filosóficos como os aspectos conceituais, certo? E trazer isso para a nossa realidade, se possível, procurar citar exemplos concretos para que a gente perceba o efeito desses dois fenômenos, certo? Da inter e da transdisciplinariedade. E também oferecer subsídios para a compreensão das mudanças, certo? Até que ponto a gente evoluiu da época onde a interdisciplinaridade não era muito bem-vinda, a partir do momento que ela passou a ser estimulada. Então a gente vai percorrer esse processo também e avaliar o quanto conseguimos avançar nesse aspecto, certo? Na atualidade, a tendência da atualidade tem sido em aumentar essa inter e essa transdisciplinaridade ou não. Então tudo isso vai fazer parte dos nossos objetivos, certo? Em tese é isso. A princípio, pelo menos, é isso. O tema é o conteúdo que vem como conteúdo programático, certo? Diz respeito à importância da inter e transdisciplinariedade na educação e pesquisas jurídicas. Então, como conceito de interdisciplinaridade, podemos dizer o seguinte, certo? Ela é um processo de engajamento de educadores num trabalho conjunto de interação de disciplinas do currículo
do currículo escolar entre si e com a realidade, certo? Uma fragmentação, para que não haja uma fragmentação do ensino. Ela busca fazer com que as disciplinas estejam interagindo e elas sejam a soma do conhecimento, e não conhecimentos que apenas para que haja uma divisão, né? Uma cadeira de uma disciplina tal que é completamente assim, termina ali e não se inicia em outra. Não, ela procura estar em conjunto. A interdisciplinaridade procura envolver elementos de disciplinas até para dar mais ênfase ao conhecimento de outras disciplinas, melhorar o conhecimento, fazer com que o estudante consiga desenvolver mais o raciocínio jurídico. Eles procuram estimular essa interdisciplinariedade. O conceito de interdisciplinariedade, então, é exatamente isso, o conjunto da interação entre educadores, certo? Que busca, que tem como finalidade estabelecer uma ligação entre as diversas disciplinas curriculares, fruto de uma união, de uma pedagogia que é adotada numa instituição. A instituição tem que permitir, a grade curricular ela deve permitir essas alterações, certo? E é importante que os professores estejam trabalhando em coletividade também, para que essas ideias sejam estabelecidas. E desse trabalho em equipe é que surge a interdisciplinaridade. A concepção do ensino de currículo, certo? E a interdependência contribui para a formação do estudante e do cidadão, preparando-o para receber informações interligadas e globalizadas, possibilitando reflexão acerca destas e propiciando a construção do conhecimento. A interdisciplinariedade é, então, a ligação entre duas ou mais disciplinas na pesquisa, na educação, proporcionando conhecimentos que não seriam possíveis se fossem separados. Então ela visa fazer com que o conhecimento se torne mais completo, não uma mera... como é que eu posso dizer? Não só apenas estudar para ser realizada uma prova, certo? Não só para fim de memorização e aplicação de um exercício práticos, mas na verdade ela requer que que o conhecimento esteja mesmo, faça parte da vida do estudante, que ele participe da construção daquele conhecimento. Então, no sentido que ele possa auxiliar os educadores e os educadores entre eles também possam facilitar o aprendizado do aluno, certo? A interdisciplinariedade, a função da interdisciplinariedade vai ser nesse sentido. A importância da interdisciplinariedade. A interdisciplinariedade, ela tem uma característica completamente positiva. A primeira é exatamente essa que eu acabei de falar, porque ela vai possibilitar que o estudante não apenas seja um mero... como é que se... estude de uma forma assim... não só por obrigação. Por exemplo, ele pode se utilizar de uma matéria que ele gosta menos dentro de uma disciplina, então que ele tem mais dificuldade, e ele pode ver dentro dessa disciplina uma relação com a matéria que ele tenha mais predisposição, mais facilidade para aprender. Então, com o conhecimento daquela matéria, pode ter uma continuação desse outro assunto. E dessa união entre essas duas matérias pode facilitar o entendimento dessa outra que ele tem um pouco mais de dificuldade, certo?
Então ela serve para complementar. E quando há uma facilidade com todas as matérias, então é melhor ainda que fica um estudo complementar, que se complementa, que se encaixa entre eles, certo? Então é importante que exista uma comunicação, certo? Entre o conhecimento, para não ficar completamente espaço, como se fosse mais ou menos uma ilha com vários pontos, sendo que não interligados. O importante é que haja essa relação de troca de conhecimento, principalmente num curso como Direito, porque se a gente estuda Direito Constitucional e não tem uma base de Direito Administrativo, então muitas vezes fica complicado. O aluno ele vai ficar limitado para entender determinados pontos, porque vai precisar do conhecimento do direito administrativo. Da mesma forma que o direito tributário vai precisar também do conhecimento do direito constitucional, certo? O processo as cadeiras processuais. Então, é elementar que você aprenda primeiro o direito material. Então, o direito civil, para você saber a parte processual do direito civil, é necessário que você passe primeiro pela cadeira de direito civil. Então, o curso de direito ele é completamente interdisciplinar. Então, a meu ver, eu acredito que não... Eu acho que essa discussão enquanto a interdisciplinariedade no direito ela já está assim superada. Eu vejo assim que tem artigos em que tem gente que ainda que acredita que não existe uma interdisciplinaridade efetiva na realidade nos cursos, nas graduações de direito. Só que isso também depende muito da forma como o aluno leva, porque uma coisa, o professor ele se esforça para muitas vezes para passar de um jeito e o aluno ele pode em casa estudar de uma forma completamente diversa. Só que por que eu acredito que existe uma interdisciplinaridade e é impossível que não exista uma interdisciplinaridade no curso de Direito? Porque para você passar para um período posterior, assim, presume-se que aquele conhecimento lá ele foi absorvido num outro período. Então, tendo em vista essa relação existente, e até pelas grades mesmo curriculares hoje em dia, a gente percebe que as instituições têm adotado disciplinas que, por exemplo, ela tem relação com psicologia, às vezes cadeira de psicologia jurídica, a psicologia interferindo no curso do direito, a sociologia jurídica, tem gente que vem da sociologia interferindo no curso, na área de direito. Tem também a ciência política. A ciência política é uma cadeira que tem completamente uma relação quase que indissociável com o direito. E também faz parte da cadeira de direito. A filosofia, é impossível você iniciar um curso de direito sem passar pela filosofia jurídica. Português jurídico é um resquício do português que a gente precisa aprender assim que esses termos mais técnicos do direito. Então, assim, o curso do direito ele é completamente interdisciplinar. Certo? Mas essa parte aí, até então, é isso que eu tenho a dizer. Então, a possibilidade de aplicação da interdisciplinaridade ela está exatamente na grade curricular da instituição, seja ela pública ou privada. O que interessa é o que vai ser conversado ali, certo? Entre as pessoas que compõem aquela instituição e aquela base curricular, a forma como eles trabalham entre eles. Quanto mais interligados esteja, então vai ser mais fácil ainda para que o aluno consiga ter um campo de vista, certo? E uma forma de aprendizagem bem interligada, interligada com a outra, e não cheio de divisões. Porque isso aí pode gerar até, tipo, a pessoa pode supervalorizar algumas matérias e acabar excluindo outras, o que vai gerar até dificuldades de aprendizado por falta
de haver essa interligação entre as matérias. Então, a princípio é isso. O exemplo eu vou deixar para... Pronto, o exemplo de interdisciplinariedade, que todo no início de curso, todo professor de introdução da parte introdutória gosta de falar, né, do direito. E todo professor de filosofia também do direito gosta de falar também disso. É um exemplo de interdisciplinariedade. A moral e o direito. Então, é um exemplo básico de... A moral é um elemento que vem de quê? Da filosofia. Certo? E que existe a interdisciplinariedade com o direito. A ciência política, como eu já falei, que é outra cadeira que também todo professor, quando, além da gente ter uma cadeira separada sobre isso, na maioria das instituições terem, também é uma disciplina que é impossível que a gente não consiga perceber essa relação. Então, esses são os dois exemplos que a gente está utilizando aqui de interdisciplinaridade. Agora, a transdisciplinaridade já é um pouco mais... Eu mesma, a princípio, tinha um pouco de dificuldade assim, de perceber a diferença da inter e da trans. Mas hoje eu consigo perceber facilmente que existe mesmo uma diferença, certo? A inter e a transdisciplinariedade. Agora, o que é mesmo difícil é perceber a transdisciplinariedade na prática. Acredito que as instituições assim, de direito, elas tanto a nível de graduação como a nível de pós-graduação, elas vão precisar assim, evoluir bastante para a gente poder conseguir perceber essa transdisciplinaridade dentro das instituições. Certo? Então, eu utilizei aqui uns artigos, no final eu vou falar quais foram as referências. Tudo isso que eu estou falando não é só... Obviamente não é o que eu penso, né? É baseado no estudo que foi feito e eu estou tentando passar aqui de forma mais clara possível a transdisciplinariedade, certo? Então, assim, ela tem uma abordagem científica e visa a unidade do conhecimento. Ou seja, ela não está muito preocupada que a preocupação dela vai além da interdisciplinariedade. É mais ou menos assim. Primeiro eu vou conceituar. É uma abordagem científica que visa a unidade do conhecimento, procura a realidade articulando elementos entre, além e através das disciplinas, numa busca da compreensão da complexidade do conhecimento, certo? Do ensino. Então ela é muito mais detalhada do que a interdisciplinaridade. Ela é como se a gente pode dizer que a transdisciplinaridade é a interdisciplinariedade que deu certo. É a interdisciplinariedade bem-sucedida. É quando um grupo conseguiu estar tão engajado, assim, uma instituição conseguiu aplicar tão bem uma ligação do direito com outras áreas, tanto a nível de pós-graduação como a nível de graduação, seja na especialização, mestrado, doutorado ou na graduação mesmo, que foi utilizado elementos até mesmo de outras realidades, de outras áreas, que conseguiu se encaixar perfeitamente com o direito. E às vezes a gente consegue ter elementos até da arte, da música, da área de saúde com o direito. Por quê? Porque ultrapassou a interdisciplinariedade. Ela já está tão... ela já conseguiu ser... A sua grade curricular já conseguiu ser tão bem instalada, tão bem relacionada, que só as disciplinas entre elas não são suficientes. Não é suficiente que as disciplinas estejam bem relacionadas. É necessário que haja também uma relação para que o programa cresça. Ainda mais é necessário que outras áreas também contribuam para existir mais conhecimento do que já está tendo ali naquela instituição, naquele programa, como eles estão funcionando, certo? Então, a princípio é isso, a transdisciplinariedade. Tem características próprias? Tem termos que, inclusive,
Pela pesquisa que fiz para ministrar essa aula, existe até a Carta da Transdisciplinaridade, que é do Congresso Mundial de Transdisciplinariedade. Aí nessa carta, que foi desse congresso, certo, que teve, fizeram as principais características. Trouxeram, existem regras que a transdisciplinariedade deve se encaixar para poder ser considerada como tal, certo? Então, a transdisciplinariedade é complementar a aproximação disciplinar, faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que articulam entre si. Também tem o ponto de sustentação da transdisciplinariedade reside na unificação semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Quer dizer, ela não fica só restrita à questão das disciplinas. Ela procura ir além, é o conhecimento mais aprofundado sobre o direito. Geralmente, quando se diz que um programa está funcionando com transdisciplinariedade, é porque ele conseguiu atingir uma perspectiva que vai muito além da preocupação de estar relacionado à grade curricular, dos professores estarem bem relacionados, trabalhando coletivamente. Há uma interação, geralmente conseguem aplicar projetos de pesquisas que vai ser relacionado com outras áreas, até outros cursos, como foi dito. Então, a visão transdisciplinar ela é aberta na medida que ultrapassa o campo desse... Ela pode ter semelhança até com... Por exemplo, o direito pode ir até para o campo das exatas. A princípio parece até absurdo, assim, mas ela consegue ter... Até do ponto de vista espiritual, ela pode ter uma relação também. O direito de religião, com algo de espiritualidade. É mesmo um leque, assim, de ligação que é realmente... que contribui, assim, grandemente para o enriquecimento do aluno e do conhecimento. Certo? Não só como pessoa... Eu vejo que a transdisciplinariedade ela visa... Tem uma coisa que é diferente da Inter. Ela não visa só o conhecimento, desenvolver a capacidade de conhecimento do aluno. Ela também forma humanisticamente o indivíduo. Certo? Acho que é algo que diferencia, pelas minhas interpretações dessa Carta Mundial e de alguns artigos que foram escritos a respeito desse assunto, ela contribui até mesmo para o desenvolvimento enquanto cidadão de uma realidade que você esteja. Seja, por exemplo, no Brasil, como é que a gente pode aplicar isso aí? É uma ótima maneira de a gente trabalhar em projetos sociais, usar a transdisciplinariedade em projetos sociais. Se você trabalha com direito e você por exemplo, gosta do direito, sei lá, do direito do trabalho, direito previdenciário, alguma coisa do tipo. Como é que você pode contribuir? Existem pessoas específicas que fazem trabalho, instituições que fazem trabalhos, a gente sabe, de assistência gratuita. Então ali a gente pode relacionar aquilo dali com outras áreas de estudo. Então o estudante está tendo conhecimento, está se profissionalizando, está estagiando, está tendo um aprendizado prático, está tendo um aprendizado teórico e ainda está se relacionando com pessoas de outras áreas. Talvez seja o caso, por exemplo, de por exemplo, um trabalho que se faz sobre na parte policial, sem violência contra a mulher. Pode ter uma ligação do pessoal do serviço social, do pessoal da psicologia, do pessoal do direito. Então assim, a transdisciplinaridade ela não é tão difícil. Cheguei à conclusão de que ela não é tão difícil de ser percebida. Só que o que é difícil é de ela ser bem aplicada na prática.
Por isso que é importante que os cursos de direito exista o aluno ele sai com essa noção de interdisciplinaridade, porque às vezes a gente fica mais preocupado enquanto aluno, a preocupação do aluno é mais o quê? Na época da graduação, estudar bem para conseguir tirar notas pelo menos razoáveis e passar nas cadeiras. Mas se a instituição consegue aplicar dinâmicas que façam com que os professores estejam engajados em aplicar um conhecimento interdisciplinar, então isso vai facilitar, porque mais adiante eles procurem programas de pós-graduação ou que trabalhem de forma transdisciplinar dentro da área de direito. A interdisciplinaridade, então, é o reconhecimento da interdependência de todos os aspectos do saber e da realidade, sendo a síntese dialética provocada pela interdisciplinariedade bem-sucedida, que foi o que a gente tinha falado um pouco mais acima. Então, por enquanto, deixa eu ver se... Assim, Então, em relação aos exemplos, tudo isso que eu falei agora foi em relação a artigos que eu li e alguns livros também, porque também eu vi que livros mesmo que falem sobre, como é um tema muito atual, não existe muito livro que falem sobre isso. Só que o que é que tem, assim? Tem muitos artigos que falam sobre isso. Alguns livros também, que são organizados até por instituições que desenvolvem pós-graduação em Direito, em Ciências Jurídicas. Só que no caso eu vou colocar eu resolvi colocar exemplos de uma questão até pessoal, né? Pela uma conclusão que eu mesma tirei de algo que eu observei na minha realidade. Por exemplo, onde eu estudo, o mestrado que eu faço no momento, né? Eu vejo o mestrado de lá como transdisciplinar. Apesar de que ele é tido como interdisciplinar. Tipo, para o MEC, ali onde se coloca para a CAPES, onde a gente direciona os relatórios, ele é interdisciplinar. Tipo, documentalmente falando, ele é interdisciplinar. Direitos humanos e políticas públicas. Então, ele tem essas duas relações. Só que por que eu acredito que o mestrado de lá conseguiu atingir a transdisciplinaridade? Pelos eventos que são organizados, pelos seminários de dissertação que a gente participa e pelo aprendizado que eu consegui absorver. Eu consigo perceber que os outros alunos, colegas de turma, também tiveram essa mesma aprendizagem. Fruto dos debates. Nas cadeiras obrigatórias, por exemplo, tinha gente que vinha de jornalismo, tinha gente que vinha de direito, tinha gente que vinha de enfermagem, tinha gente que vem de geografia, tem todo tipo de curso. Assim, todo tipo não, mas a maioria dos cursos estão interligados lá. Psicologia, assim, o que a gente... Serviço social. Então, é muito, muito amplo mesmo. Assim, são vários cursos e são vários projetos que vão se relacionar com uma política pública em direitos humanos. E, geralmente, tem linha que é mais teórica, como é a minha. Que a minha visão é mais teórica, o meu trabalho é relacionado com a ciência política e os direitos humanos. Mas tem gente que está desenvolvendo uma pesquisa mais de uma realidade mais prática, que é completamente... que se interliga completamente com outras pessoas que também estão falando lá. Então, assim, dessa união de projetos que existe lá e dessa união de conhecimento de pessoas que vêm de diversas áreas, eu consigo perceber uma transdisciplinaridade. Ele tá atingindo exatamente isso que eles falou, entre e além do conhecimento que está sendo estudado dentro de uma realidade das ciências jurídicas. Então,
É um exemplo que eu arrisquei utilizar aqui, posso até estar enganada, né? Porque a princípio, documentalmente falando, é um mestrado interdisciplinar, só que eu poderia até utilizá-lo como uma visão transdisciplinar. E não só lá, certo? Não só no núcleo de direitos humanos. Eu acredito que o do CCJ, todos os mestrados, assim, o do CCJ, mesmo das ciências jurídicas, do Departamento de Ciências Jurídicas também, eu acredito que já esteja indo também por esse caminho já atingiu talvez a transdisciplinaridade pelos eventos que ocorrem lá. E a interdisciplinaridade ela é fácil de perceber porque todo curso de graduação Breno, atenda aí. Atenda aí, mulher, deixa de agonia. Eu tô aqui terminando de gravar. Alô? Oi. Eu acho também. Então, e a interdisciplinariedade ela é mais fácil. Ela é mais fácil de ser observada porque é como eu falei no início, né? Só é a gente partir da realidade de quando a gente começou a estudar. Lembrar do primeiro período, aquelas cadeiras obrigatórias que a gente tinha, que tem gente que eu particularmente eu gostava das cadeiras básicas, porque as cadeiras essenciais do curso, porque ela vai dar assim, uma compreensão mais ampla para a gente depois, assim, quando a gente sai do curso, tem gente que diz, o curso de Direito só começa a partir do terceiro período, porque é quando a gente começa a ver direito civil, porque até então não é direito ainda. Só que não, né? Na minha opinião, o direito, a lógica do direito, assim, o direito em si, a realidade do direito em si, ela vem exatamente dessas cadeiras do primeiro, segundo período. A compreensão assim, mais crítica, a compreensão mais racional do direito, ela é extremamente necessária e elas são vistas nesses dois períodos. Pra gente, por exemplo, para você gostar de direito constitucional e de direito e de processo direito do trabalho, precisa muito da história do direito, certo? A história tem uma cadeira que tem a história do direito. Então, assim, uma parte ali inicial para entender algumas leis trabalhistas, a gente necessita da história, certo? A história do direito. E a parte constitucional precisa muito também da história do direito, da parte mais da historicidade. Então, a meu ver, a interdisciplinariedade é algo que já existe dentro das instituições, ao menos a instituição da qual eu vim, elas trabalhou bastante a questão da interdisciplinaridade e eu percebo, através de conversas com outras pessoas que também fazem curso em outras instituições, que estudaram em outras instituições diferentes, essa interdisciplinariedade. E é isso. Por enquanto, o que eu pesquisei até o momento, eu vou deixar esse espaço agora final para falar sobre as referências. Em seguida, a gente abre espaço para arguição. As indicações bibliográficas, na verdade, as referências bibliográficas, ela diz respeito ao quê? Eu consegui 3 artigos, certo? Eu pesquisei 3 artigos. O primeiro foi a busca da interdisciplinaridade nas ciências humanas, de Aloysio Crowley, que é um sobrenome aí bem diferente. Então, o outro artigo foi No Mundo da Linguagem, ensaio sobre identidade, alteridade, ética, política e interdisciplinariedade. Então, muitos dos conceitos foi tirado desse artigo aqui. Essas palavras que as pessoas têm usado
dentro da pós e da graduação em Direitos Humanos. E tem também a interdisciplinaridade no direito, certo, de Zimiani, que ele foi uma das pessoas que falou desse congresso que teve, né, da transdisciplinariedade, e usou algumas regras que devem ser seguidas pelas instituições. Eu vi até que um desses, agora eu não me lembro bem qual, acho que foi esse primeiro artigo aqui, usou como exemplo o REUNE. O REUNE ele foi criado com uma perspectiva exatamente interdisciplinar. Essas instituições, essas extensões da UFPB, que tem como perspectiva o REUNE, ela já nasce com uma natureza completamente interdisciplinar. Quando os cursos foram abertos, né, e esses novos campi surgem, quando se abre um novo campus da UFPB relacionado ao REUNE, eles têm uma preocupação extrema com essa questão da interdisciplinariedade. Porque hoje em dia se acredita que enriquece muito o conhecimento do aluno, e principalmente a nível de direito, da ciência jurídica. E as indicações bibliográficas, eu indiquei assim, os principais compêndios, os principais livros de direitos, aliás, de introdução ao direito, né? Do estudo do curso de direito, quando você está iniciando. Não usei exatamente esse livro, mas eu indico porque a interdisciplinaridade ela está presente em tudo que você estudar assim, de disciplina de direito. Por isso que citei os mais conhecidos, que é Maria Helena Diniz, Técio Sampaio Júnior, Paulo Nader e os outros. Tá? Foram cinco indicações bibliográficas, fora esses artigos que eu citei. Só que o estudo que eu relatei aqui dessas aulas, ela tem mais a ver exatamente com esses artigos. A linguagem que foi usada é fruto desse estudo, dos estudos desse artigo. Então é isso. Obrigada pela atenção de todos e deixo espaço para a arguição. Deixa eu fazer aqui.